Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo de atualizações do São Paulo. Nós vamos falar sobre renovação de Arboleda, vamos falar sobre titularidade de Rames Rodrigues na estreia da Copa Libertadores, vamos falar sobre o jogo de estreia da Copa Libertadores da América, que o São Paulo vai estrear contra o Talleres, tá? Vamos falar sobre as declarações de John Textor, declarações fortíssimas e seríssimas, e a gente vai falar sobre isso, tá? E claro, a gente vai falar com toda a calma do mundo, abordando todos os fatores, pra gente conseguir se atualizar bastante aqui dessas semanas aí em que o São Paulo passou sem jogar, né, gente? Porque o São Paulo, como todos sabem, foi eliminado do Campeonato Paulista, então o São Paulo ficou aí algumas semanas sem jogar e na quinta-feira faz a sua estreia na Libertadores da América. Gente, eu queria pedir desculpa para vocês porque eu planejei trazer tantos conteúdos para vocês aqui que não só falasse de pós-jogo ou pré-jogo ou notícias. Eu planejei trazer outros conteúdos para vocês, eu tô me planejando já tem um tempo, na verdade, mas eu tive um empecilho no caminho. Essa semana que passou eu fiquei extremamente doente, eu acabei pegando dengue, então eu tava muito acamada, eu tava muito mal, não conseguia fazer absolutamente nada, me recuperei, passei por todos os estágios da doença, já estou recuperada, já estou bem. Às vezes eu ainda sinto algumas coisinhas, mas de uma forma geral eu já tô bem. Então, por favor, se cuidem, usem repelente, façam por vocês, façam pelos vizinhos de vocês, porque às vezes vocês estão se cuidando, mas o vizinho não tá cuidando, o vizinho tá deixando água parada. A dengue é uma patologia muito séria, tá? É uma doença que está levando milhares de pessoas. Se você tá com dengue, se hidrate bastante, muito soro, muita água. A dengue exige que você tome muita água, tá? Justamente por causa do extravasamento de plasma, tá bom? Então se cuidem, eu já estou bem, já estou recuperada, por isso que eu tô aqui para trazer conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o mais básico de todos, que é a renovação do Arboleda. Na noite de ontem, o perfil oficial do São Paulo anunciou que o São Paulo havia renovado o contrato do Arboleda, né? Eu trouxe num vídeo passado que essa renovação ela tava um pouco travada, né? Devido às pedidas, o que é normal numa negociação. Falei que a diretoria estava confiante de que ia conseguir renovar com ele. Então tudo aconteceu, o São Paulo anunciou que o Arboleda está de contrato renovado, o contrato era válido até essa temporada, né, e iria se encerrar no final desse ano. Houve muitas especulações, grandes mídias falaram que o Arboleda sairia do São Paulo, porque ele estava com problema extracampo, mas tudo se resolveu. Arboleda ficará no São Paulo até 2027, tá? Contrato renovado, provavelmente salário também deve ter dado uma aumentada, obviamente, a gente sabe como funcionam as negociações, né? E ficará conosco até 2027. É uma notícia excelente, Arboleda é um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Ele é um excelente zagueiro. Não vou me colocar aqui para falar do extracampo do jogador. Ele entrega muito quando ele tá dentro de campo, já errou bastante, mas para mim é um dos melhores zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Então essa renovação dele é excelente, tá? É uma excelente notícia para os São Paulinos no meio de tantas coisas ruins que aconteceram. Essa notícia é uma excelente notícia, tá? Então, Arboleda está de contrato renovado com o São Paulo, contrato válido agora até 2027, ok? Gente, quinta-feira o São Paulo vai estrear na Copa Libertadores da América contra o Talleres lá em Córdoba, tá? Às 9h30 da noite, se não me engano, o São Paulo faz o jogo de estreia. Temos aí certeza a gente não pode ter na verdade, mas é quase certo que Rames Rodrigues será titular do time do São Paulo. Eu acho que isso era mais do que óbvio acontecer. Nós vimos que ele jogou pela Colômbia, o primeiro jogo ele começou no banco de reservas, depois ele entrou, se destacou
Esse segundo jogo ele foi titular, jogou praticamente 70 minutos, então não justifica, cai por terra tudo aquilo, todas aquelas invenções, todas aquelas desculpas de que ele não tinha condição, que ele não conseguia jogar, enfim, todas aquelas desculpas que eram dadas caíram por terra aí nesses amistosos que ele jogou pela seleção da Colômbia, onde ele foi muito bem. Foi um jogador extremamente importante para a seleção da Colômbia, principalmente no segundo jogo, no primeiro e no segundo. Então, todo mundo está dizendo, todos os jornalistas estão informando de que o James Rodrigues será titular do São Paulo. Acredito que também o Wellington Rato e Lucas também serão titulares. Provavelmente o Luciano vai ser preterido, né? Ele provavelmente não vai jogar, vai ficar no banco de reserva. Vamos ver como ele vai dispor o time para essa estreia na Libertadores, que é uma estreia difícil, tá? É um time difícil de se enfrentar. O Tajeres não tá numa fase ruim, tem bons jogadores, inclusive tem várias trades lá no Twitter, onde explica mais ou menos como é o Tajeres, como que o Tajeres joga, quais são os jogadores, né, que podem, não podem dar trabalho. Pelo que eu dei uma pesquisada, o Tajeres está em segundo lugar no campeonato argentino, é um time que está se destacando, está com um treinador novo, né, um treinador que chegou aí meio com desconfiança, mas é um time que vai dar trabalho e vamos ver como que vai ser depois desse tanto de tempo que o São Paulo ficou sem jogar. Vamos ver como que vai ser, né, daqui pra frente, como que o São Paulo vai se portar em campo. O São Paulo fez um amistoso não, né, fez um jogo treino contra o Mogi, se não me engano, ganhou esse jogo treino de 10-0. Algumas pessoas levantaram algumas questões sobre, novamente, somente pelos vídeos, a gente verificar que as maiores jogadas do São Paulo são cruzamento na área, são lançamento, enfim, isso deixa a gente preocupado, né? Mas o São Paulo fez um resultado aí de 10-0 nesse jogo treino. Tivemos alguns gols e assistências, né? James Rodrigues, enfim, muitos jogadores. Mas foi só um jogo treino. O que vale mesmo na prática, quando a gente vê o São Paulo estrear na Libertadores contra o Tajeres, né? Que é uma competição muito importante para todos os São Paulinos. Então, fechado esses assuntos, agora a gente vai para o assunto mais extenso, por isso que eu deixei para o final. Eu sempre deixo o assunto mais extenso para o final, para a gente conseguir debater um pouco mais. John Textor. Gente, para quem não sabe quem é John Textor, ele é o dono da SAF do Botafogo, tá? Ele é americano, ele comprou o Botafogo. E desde que o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro, no lugar do Botafogo, onde o Botafogo deu uma de cavalo paraguai, que ele anda fazendo insinuações de que o Palmeiras foi beneficiado para ganhar esse campeonato brasileiro, né? Que o Palmeiras foi favorecido. Ele chegou até a falar que teve acesso a mensagens de árbitros cobrando a tal da propina, porque fez o resultado e não recebeu, enfim. Ele faz insinuações desse tipo e, obviamente, quando ele faz esse tipo de insinuação, ele tem que provar, tá? Na noite de ontem, ele informou que tem provas cabíveis de que o Palmeiras vem sendo beneficiado há 2 anos nos campeonatos, né? Acredito que ele esteja falando especificamente do Campeonato Brasileiro, tá? E aí ele acabou envolvendo 2 times nessa teia dele aí, né, de investigação. Fortaleza e São Paulo. Eu vou falar do São Paulo, obviamente, porque é o meu time, e a gente vai debater sobre isso, tá? Notícia aqui do Gabriel Sá. Em um novo dossiê apontando manipulação no Campeonato Brasileiro de 2023, John Textor, dono da SAF do Botafogo, afirma que o jogo Palmeiras e São Paulo, aquele jogo que foi 5-0, foi manipulado. Em seu site oficial, o americano diz: o jogo Palmeiras e São Paulo de outubro de 2023 foi, segundo grandes especialistas em inteligência artificial, manipulado por pelo menos 5 jogadores são paulinos. Um total de 7 jogadores apresentaram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas 5 jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo. Deve ficar claro
que as provas não estabelecem o motivo nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados. Então vamos lá. Ele meteu o São Paulo aí nessa teoria dele de que o Palmeiras estaria sendo beneficiado há 2 anos. Primeiro de tudo, gente, são acusações gravíssimas, tá? São acusações graves e são acusações sérias. E quando você faz esse tipo de acusação, tendo a posição que você tem, porque ele não é um qualquer, gente, ele é o dono da SAF do Botafogo. Ele não pode sair falando esse tipo de situação sem provar. Por que eu digo isso? Porque ele está falando de um clube gigante do futebol brasileiro, ele está falando de um clube que é diretamente rival do Palmeiras e ele está falando de 5 jogadores de futebol que possivelmente manipularam para que o São Paulo perdesse aquele jogo para o Palmeiras. O que eu acho improvável, tá? Improvável e impensável. Eu não consigo pensar que existam dentro do elenco do São Paulo 5 jogadores que manipulariam, né, aquele resultado para que o Palmeiras ganhasse e ganhasse daquela forma. Gente, aquele 5-0 foi uma das maiores humilhações perante São Paulina por tanto tempo. Uma das maiores humilhações. São Paulo nunca tinha perdido por 5-0 para o maior rival. Eu duvido que existam jogadores que tenham entregado aquela partida. Duvido. Eu duvido muito. Nos últimos anos, a rivalidade São Paulo e Palmeiras, ela vem numa crescente absurda. A gente viu no último jogo, Caleri, Rato, Rafinha, eles quase foram presos. E aí entra na sua cabeça que algum jogador do elenco, que normalmente joga com mais sede quando joga contra o Palmeiras, que alguém tenha entregue aquela partida pro Palmeiras, para beneficiar o Palmeiras. Porque se ele tá falando que pelo menos 5 jogadores tiveram desvios ali, o que eu e Johanna consigo pensar? Que ele tá se referindo ao jogador que foi expulso, ao jogador que fez o pênalti, a esse tipo de jogador. E eu não consigo imaginar que o jogador que foi expulso queria entregar o resultado pro Palmeiras. Eu não consigo imaginar. São acusações seríssimas e que ele tem que provar. Porque o John Textor, ele tá falando desde que o campeonato acabou. Ele tá falando que ia fazer um dossiê, que ia provar que o Palmeiras estava sendo beneficiado, enfim. E até agora, ele só falou, ele não provou nada. E só que o problema é que ele não tá ficando no Palmeiras, ele tá começando a envolver outros times. Porque nesse dossiê dele, apresentado por ele, informa que mais de 100 jogos do Campeonato Brasileiro foram manipulados. Mas cadê essas provas? Porque se existem, de fato, 5 jogadores do São Paulo que são capazes de entrar em campo para entregar um jogo por 5-0 para o maior rival, esses jogadores têm que ser identificados e devidamente punidos. Talvez até com a justa causa. Porque não é não entra na minha cabeça você ser jogador de futebol e você fazer uma escolha de manipular um resultado, trazendo uma humilhação gigante para os torcedores, porque 5-0 do maior rival é gigante, é uma humilhação gigante, para beneficiar esse rival. Sabe, John Textor, você não deve me assistir, provavelmente você não deve nem me entender, mas o recado que eu te dou é: pare de transferir culpas. O seu time foi incompetente. O seu time foi cavalo paraguaio. O seu time perdeu uma vantagem de 15 pontos. Se todos os jogos foram manipulados para o Palmeiras ganhar, então o jogo em que o Botafogo tomou aquela virada foi manipulado? O Tiquinho recebeu para errar o pênalti? Porque assim, quem deixou escapar o título foi o Botafogo. Você está transferindo culpas para outros times. Você está transferindo culpa para o Fortaleza, para o São Paulo, para os outros times, porque você é incapaz de analisar friamente que o seu time, o seu elenco, não segurou o rajadão e perdeu o campeonato para o Palmeiras. Eu li um tweet do Chico Garcia e eu concordo.
ele precisa parar para pensar que se esse dossiê dele chegar a algum lugar e for comprovado que o Palmeiras de fato foi beneficiado e que os jogos foram manipulados, o vice-campeão é o Grêmio, não é nem o Botafogo. O Botafogo, se tivesse mais umas 10 rodadas, o Botafogo seria rebaixado. De tanta queda que aconteceu no campeonato por parte do Botafogo. Então pare de terceirizar culpas. Pare de falar que os resultados foram manipulados. Se você tem prova, inteligência artificial não é prova. Não é prova cabível para você falar que um jogador de futebol manipulou tal resultado. Não é prova o suficiente. Pare de terceirizar a culpa e assuma que o seu time não aguentou o rajadão. É muito mais bonito. Muito mais bonito, tá? E eu queria realmente saber o que aquele jogo entre Palmeiras e São Paulo fez o Palmeiras ser campeão. Gente, o Palmeiras poderia ter ganhado de 25-0 do São Paulo. Se o Botafogo não fosse cavalo paraguaio, de nada ia adiantar. Se o Botafogo não tivesse tomado aquela virada de Palmeiras e Grêmio, Palmeiras não ia ser campeão. Você, o seu time, John Textor, o seu time e mais ninguém, o seu time pegou o título que estava nas mãos e entregou de bandeja pro Palmeiras. Foi exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso que você tá com dificuldade de enxergar. Mas uma hora você vai enxergar. E se isso de fato for verdade, se tiveram jogadores do São Paulo que manipularam aquele resultado, por favor, que sejam devidamente identificados, punidos e demitidos do São Paulo. Porque não tem espaço no São Paulo para ter esse tipo de jogador. Eu não consigo imaginar nenhum atleta que entra em campo querendo entregar o jogo para o seu maior rival. Toma aqui, ó, faz 5-0 na gente. Causa uma humilhação. Não consigo imaginar, tá? Enfim, é isso, gente. Se você gostou, curte aqui, deixa seu joinha, que o canal tá crescendo demais, faltam apenas alguns seguidores para eu chegar em 2.000, então manda o canal pros seus amigos, tá? Compartilha esse vídeo, verifica os outros vídeos aqui da playlist também. Na quinta-feira eu volto com o pós-jogo, tá? São Paulo e Tadieres, não se esqueçam, São Paulo enfrenta o Tadieres pela estreia, e vamos verificar aí como é que vai ser, como que o São Paulo vai se sair, se mudou alguma coisa, se não mudou, esperamos que tenha mudado, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.